Começando mais um episódio do AcriCast e hoje a gente traz ele, o jornalista do agro, Luiz Patroni. Patroni, obrigado por receber esse convite, vir até aqui conversar com a gente, falar um pouco também de jornalismo e de pecuária. Ô, meu querido, eu que agradeço, cara, o convite. É desconfortável estar do lado de cá, você sabe muito bem disso. Você está acostumado a fazer as perguntas. Já, a hora que falou valendo, eu falei, acho que eu tenho que começar apresentando. Não, hoje eu vou ser entrevistado. Fico grato pelo convite. É mais difícil para mim perguntar para um jornalista, viu? É mais fácil quando é um entrevistado. Mas, Patroni, para a gente começar então, quem que é o Luiz Patroni? Quem que é ele no jornalismo? Da onde que veio? A gente sabe que você é mato-grossense, mas não é daqui, né? É do sul mato-grossense. Né? Eu sou mato-grossense de coração, né? Mas sou sul mato-grossense de nascimento, né? Comecei minha carreira no jornalismo, escolhi o jornalismo, eu era músico na época, não tinha faculdade de música em Mato Grosso do Sul na época, hoje tem, né? A Universidade Federal tem um curso de música. E eu optei pelo jornalismo imaginando que eu caminharia para o lado da cultura, né? Me formei em 2005, antes de 2005, entre 2003 e 2004, já estava trabalhando com televisão. Aquela história do estágio, né? Vou fazer estágio, fui para uma produtora, comecei a trabalhar com jornalismo, programa semanal e depois um programa diário. E começaram a surgir pautas aí rurais, né? Não conhecia, né, absolutamente nada de área técnica do campo, do que era cada cultura, não tinha ideia. E fiquei sabendo por meio da produtora que tinha uma vaga para freela por um determinado momento no Canal Rural. Falei, bom, vou atrás, me inscrevi para essa vaga, né? O repórter cinematográfico na época já era o Pedro Silvestre, né? Que hoje é meu compadre, trabalha comigo, meu sócio aqui no Canal Rural Mato Grosso, um dos nossos sócios. E fiz ali o teste com ele, falei, cara, não tem ideia do que eu fiz, né? Não vai dar certo. Ele, não, vamos assim, conversa assim, faz desse jeito, foi me orientando ali naquele teste e deu certo, acabou que consegui preencher essa vaga, isso já em 2005. E na sequência, com 3, 4 meses ali, o período era por uns 6 meses de freelancer, com 3 meses aconteceu aquele caso de febre aftosa em Mato Grosso do Sul, emblemático, né? E ali foi aquela história de separar uma coisa da outra, né? Passar a entender o que era o jornalismo agro, qual a relevância que ele tinha, né? Como tinham histórias envolvidas, né? A economia, a importância do setor, e aquilo obviamente fez com que eu me apaixonasse pela área, né? Segui naquele período no Canal Rural, me formei, fiquei uns 2 meses fora, acabou aquele período de freelancer, e aí comecei a buscar vagas em televisão. E tentei umas 3 ou 4 televisões na mesma semana, e na mesma semana surgiu o convite para essas 3 ou 4 emissoras, e uma delas foi o próprio Canal Rural. Falou, pode voltar agora, a gente quer seguir contigo. E aí comecei, e aí não larguei mais o osso, né? Isso lá em Mato Grosso do Sul, ainda já no início de 2006. Então aí eu comecei já como um repórter registrado pela RBS TV na época, né? Que era a detentora do Canal Rural. Comecei ali a jornada e a cada dia aprendendo um pouco mais, né? O campo tem muito disso, né? De ser uma porta aberta para levar informação. Se você quiser sentar para conversar com o produtor, ele vai te ouvir, ele vai te orientar, né? Ele vai conversar. As pessoas gostam de contar histórias, né? Gostam de conversar, de mostrar o que está sendo feito na propriedade rural. Isso eu percebi desde aquele período, desde aquela época, né? E para quem gosta de comunicação, para quem gosta de recurso humano, de ouvir histórias e a partir dali aprender e levar essas histórias para o público, né? É o melhor lugar, né? E foi o que eu me identifiquei. E desde então, né, nessa carreira, não abri mão de fazer o jornalismo agro. Em 2010, 2008, 2009, Pedro e eu começamos a vir muito aqui para Mato Grosso, né? A gente não tinha unidade do Canal Rural aqui. E aí, em 2010, a gente mudou para cá, né? Em 2 de fevereiro de 2010. Fez 14 anos, vai fazer, né, 15 anos no ano que vem. Ano que vem eu completo 20 anos de carreira no jornalismo agro, né, com TV Agro. E 2013... fui para Centro-América, fiquei à frente do MT Rural até sair no finalzinho de 2017, quando eu retornei para o Canal Rural, aí para seguir também com o estúdio aqui, né? E aí a gente seguir com jornalismo também diário, né? Dentro do estúdio. Então é uma vida de aprendizado, né? Muito bacana, é um setor que eu amo de paixão, assim, e sou defensor, evidentemente, por conhecer a realidade do campo. E é uma área que, assim, eu sou muito grato por ter aberto as portas para mim, né, e por todo mundo ter me recebido tão bem, né, porque eu não vejo de verdade um setor que receba tão bem comunicadores, jornalistas quanto o agro, né? Não foi sorte. Tem um respeito maior para o jornalista. Né? Eu enxergo dessa forma, sabe, Augusto? Eu sempre procurei, como todo comunicador, buscar a informação mais precisa, mais correta, que é o dever de qualquer comunicador, qualquer jornalista, independente da editoria, né? E eu encontrei no campo esse respeito, como você classificou, e essa oportunidade de aprender a cada visita a uma propriedade rural,
a cada conversa com um agrônomo, com um zootecnista, com um veterinário, né, com um economista que fale sobre o agro. Então, eu sempre encontrei portas abertas para absorver fonte de informação, para absorver conteúdo, né? E isso ao longo dos anos, ao longo dos dias, você vai construindo uma bagagem, você vai construindo uma narrativa, uma história, um certo conhecimento sobre determinados assuntos, né? Que vão fazendo, claro, mais sentido à medida que o tempo vai passando e você vai colocando esse seu conhecimento adquirido em prática, né? Então, eu não vejo outro segmento, outro setor que abrace, né, o comunicador, acolha tão bem quanto o agro. Não sei se estou exagerando, mas acredito que não. É a minha experiência particular e as pessoas com as quais eu converso, dialogo, que também fizeram essa escolha pelo agro, também são apaixonados pelo setor e compartilham dessa mesma opinião, né, de que realmente é um setor que abre as portas e acolhe. Eu acho que algo que você disse que é bem legal e isso é até uma linha de trabalho que você faz nas suas reportagens, é não somente noticiar, mas é contar um pouco da história, né? E o produtor rural, ele tem muita história, muita bagagem e muito sofrimento nessa história até chegar onde chegou, Exato. né? E eu acho que o papel principal do jornalista agro é mostrar isso, né? Mostrar esse lado mais humano, esse lado da conquista, esse lado da luta. E eu acho que é um papel que você vem desempenhando muito bem, né? Eu fico feliz de ouvir isso e concordo com exatamente o que você disse. Acho que quando a gente pensa num setor tão imponente quanto o agro, né, que exerce um papel tão importante na nossa economia, você, vez ou outra, e sempre vai falar sobre números, né? Só que os números, eles, ao mesmo tempo que eles mostram a dimensão, eles são frios, né? Número é frio, o número não conecta com ninguém, né? E as histórias, sim, a história de vida, elas conectam com a história de vida de outra pessoa, né? E assim, você vai conseguindo ter, na pior das hipóteses, uma recepção melhor daquela história. Uma pessoa que não é do agro, que tem uma certa aversão, se ela começa a ouvir uma história com números do agro, não, já vai nesse setor falar de novo de grandes números aí. Agora, se você começa falando sobre pessoas, e essa é a minha opinião, você começa a contar histórias, isso abre um espaço para que essa informação, essa história, o setor chegue, a realidade do setor chegue de alguma forma também um pouco mais adiante, né? Eu particularmente gosto muito do jornalismo humanizado, né? Da narrativa de você trazer um pouco daquele personagem, daquela pessoa, né? E eu acho que todo mundo tem disso, né? É um pouco do que eu consigo fazer até no próprio podcast, né? Que começou em 2021, em maio de 2021, inclusive com na época, ainda continua, né, na diretoria aqui, que foi o Amarildo Merotti, né? Foi o primeiro entrevistado, aceitou e trouxe um pouco de história. Na época, se eu não me engano, o título até foi assim, o bezerro não é vilão, o bezerro estava um valor muito caro. E ele trouxe um pouco da história de vida dele, né? E daquela construção de contexto do que estava acontecendo, né? E isso foi muito bacana, porque engajou com muitas pessoas que não conheciam aquela realidade e assim sucessivamente, né? O podcast, como é algo mais amplo, ele permite você contar de fato a história da pessoa e aí as pessoas começam a perceber que todo mundo tem uma história, né? A gente às vezes esquece disso, né? A gente conversa no dia a dia, se encontra, bate um papo rápido, mas é muito objetivo. A gente perdeu aquela possibilidade de estar conversando um pouco além. E quando você encontra uma possibilidade por meio de um projeto que seja, né, de você estender seu conhecimento sobre a fonte, sobre o amigo um pouquinho além e levar isso de alguma forma para um público que busca ouvir, isso é muito bacana, né? Então, realmente gosto de fazer isso e sempre que possível tento trazer um pouco da história da pessoa. É bem diferente. A matéria, ela parece que ela tem uma vida maior do que apenas trazer números, né? Igual você falou, os números também, eles passam muito rápido, né? Hoje a gente fala de um arroba, amanhã já repete, aí acaba que perde um pouco o sentido, né? Agora, uma coisa interessante, eu falei isso para Dejane no episódio que a gente gravou, que quando eu entrei no jornalismo agro, uma das referências que eu tinha era Dejane e Patrone, né? E ainda a gente brinca que são os dinossauros do jornalismo agro. Mas não sabia que o Pedro Silvestre era mais dinossauro ainda. O Pedro eu comecei, ele já tinha pelo menos uns 5, 6 anos de jornalismo agro, e se você for buscar ali na carteira de trabalho dele ali, tem. Vou ter que trazer ele aqui para conversar. O Pedro trabalhou no Aqui Agora, para você ter uma ideia, no lendário Aqui Agora, né? Da primeira época que fez tanto sucesso com o Gil Gomes e tudo mais, trabalhou com eles, então ele tem muita história para contar. Tem uma bagagem, mas é legal isso mesmo, porque quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, então a gente tinha uma referência que era você, que era a Dejane, e
Hoje a gente já vê novos jornalistas entrando nesse agro. A gente vê Ana Sampaio, a gente vê outros entrando. Então tem uma sucessão no jornalismo agro, né? E aí uma pergunta que eu entro para você, que eu fiz também para a Dejane, sobre novos jornalistas, aquele que está se formando, aquele que está estudando, vem para o agro, não vem para o agro, como que você vê isso? O meu convite é que venham, né? Até porque... sabe aquela história de que o sol nasce para todos, né? No agro parece que tem 3 sóis, né? Porque tem muita oportunidade. E eu falo isso por meio de como se desenhou a minha trajetória, a minha carreira, por meio de ver, por ver outros profissionais que sempre continuam no mercado, permanecem, às vezes saem para fazer uma outra atividade, mas voltam, retornam ao mercado, chama de volta, não só aqui em Mato Grosso. Né? A gente tem uma rede hoje de jornalistas agro, né? A rede Agrojor, e a realidade que a gente compartilha ali é a mesma. Né? A gente tem sempre pessoas, empresas procurando jornalistas com especialidade no agro, que tenham interesse em se especializar no agro, né? A especialização ela vem tanto do estudo quanto também do dia a dia, né? Eu acredito muito no dia a dia, como qualquer outra editoria, como eu mencionei anteriormente. Mas a predisposição de você estar nesse setor, de respirar esse setor, isso ela vai te alimentar, sempre buscar avançar nessa editoria, e o espaço ele existe, sabe? A gente encontra... Por exemplo, eu tenho demanda constantemente para contratar profissionais para trabalhar, né, com a gente. Se você pensar em televisão agro, ainda mais. Né? A gente tem um universo muito restrito, nichado, né? Muito nichado. Né? Então, eu já vi experiências de emissoras que queriam jornalistas especializados em agro, tiveram que buscar algum que entendesse de economia para fazer pautas relativas ao agro, que não encontrava aquele especializado em agro ou que tivesse vivência no agro. Optou pela economia por ter esse link tão forte, né? Mas sim, faço o convite para os novos jornalistas, para os futuros jornalistas, para aqueles que já estão na profissão e que tenham ali o interesse de caminhar também para o agro. A editoria abraça. A gente tem espaço em assessorias de imprensa, de instituições, de empresas, de novas empresas. Né? A gente tem muitas empresas vindo para Mato Grosso. Né? Tem empresas que agora inauguram, ainda esse ano, uma empresa que vai esmagar caroço de algodão para produção de óleo, de margarina, de extração do linter para exportar lá em Nova Mutum. Então, assim, a gente tem, vira e mexe, você tem empresas vindo para cá que abrindo as portas, né, para nós. Todas demandam profissionais de várias áreas, inclusive a comunicação, né? Então, o espaço existe para o jornalista que quer focar em agro. E se não tiver, me procura, porque eu vou indicar quem precisa. Não falta oportunidade, sempre tem. E você hoje está à frente do Canal Rural, um canal que, apesar de ser nacional, está no estado aí que é o maior produtor, o maior rebanho. Quais são as dificuldades, os desafios de estar à frente do Canal Rural no estado grande como esse, produtor como esse? Eu estou à frente junto com uma equipe grande, né? Uma equipe, né? Então, nós somos lá em 4 sócios, né? Que estamos à frente do Canal Rural, a afiliada do Canal Rural aqui em Mato Grosso, um projeto de descentralização do Canal Rural. A matriz, né, ficou em São Paulo, e aí afiliadas foram abertas, né, ou consolidadas em alguns estados. Então, a gente tem no eixo sul, né? Então, nos estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem uma afiliada lá. Nós ficamos aqui com o Mato Grosso e eventualmente também acompanhamos o que acontece em Mato Grosso do Sul. Tem uma equipe também na Bahia, tem o pessoal em Brasília, então assim, né, sucessivamente. E a gente, desde 2021, a gente está com esse modelo de negócio aqui em Mato Grosso. Hoje a gente está com pessoas que trabalham por projetos, né, especificamente contratados para um ou outro projeto que a gente tem. E os profissionais registrados, a gente tem em torno de 10 a 12 pessoas aproximadamente que trabalham hoje conosco aqui em Mato Grosso. E a primeira oportunidade é, de fato, de você buscar mostrar do jeito que você enxerga o agro do estado. Né? Então, a gente tem uma porta aberta para levar para um canal nacional, né, que é o principal canal especializado em agro do país, né, com um público potencial imenso. Então, você tem a possibilidade de ter essa porta aberta para mostrar a realidade de Mato Grosso em várias frentes de trabalho. Né? Então, a gente tem as participações nos telejornais principais, nós temos produtos que entram ao longo da programação, sempre levando
o conteúdo, a realidade do campo, né, seja por meio de projetos que falem sobre sustentabilidade, que demonstrem dificuldades de campo, que demonstrem a realidade do setor, que demonstrem a ligação das entidades, né, o relacionamento das entidades que representam o agro com a Frente Parlamentar da Agropecuária, ou seja, que colocam, né, os assuntos principais em discussão, que vão fazer diferença nas decisões políticas. Então a gente tem uma frente grande, uma frente ampla de trabalho, justamente para dar mais visibilidade à realidade do principal estado produtor, né, de grãos, de fibra, de principal rebanho bovino do país, né, o maior rebanho do país. Então a gente tem essa possibilidade. Dificuldade é você realmente virar a chave, né? Então você passa a ser um comunicador que também tem que ajudar toda uma equipe a olhar para números, a olhar para uma construção sólida, né? Então você tem todo aquele desafio do lado empresarial, que é fantástico também em termos de aprendizado, e você tem o desafio da mão de obra, né? Como eu disse, há espaço para comunicadores do agro, para especialistas do agro. A gente tem, né, um time forte, a gente buscou os principais nomes, né, ou entre os principais nomes do jornalismo agro aqui no estado, mas a gente sabe que a gente tem espaço ainda para trazer mais gente, né, mas a gente precisa de pessoas que já estejam realmente trabalhando o agro, né, e assim como nós precisamos, tem pessoas que precisam, né, e eu cito um exemplo aqui muito claro da minha ex-estagiária, né, hoje produtora nossa, a Ana Moura, que começou sem saber absolutamente nada de agro, entrou num estágio e com 3 meses ela falou, eu não enxergava, eu não sabia que o agro era isso, eu tinha uma outra visão completamente diferente, sem a gente precisar falar, olha, o agro é isso ou o agro é aquilo. Tire suas próprias conclusões e veja quais são as oportunidades que existem e enxerguem o setor de maneira técnica, né? E hoje ela é uma pessoa que está também focada em construir a carreira com base na experiência que ela tem tido nesses anos que ela está conosco, né? Hoje é nossa produtora, como eu disse, aparece na televisão também, faz, né, as reportagens dela e seguindo no agro, né? Enxergou a oportunidade que havia e hoje ela é conhecida e entrou com tudo, entrou de cabeça e assim vai construindo a carreira dela, né? Então o maior desafio é justamente esse, seria a gente encontrar os profissionais que vão dar vazão a todo esse projeto, toda essa imensidão que é o nosso agro aqui, em todas as suas imensas atividades, né, correlacionadas. A gente teve um exemplo, você falou em questão da Ana Moura, a gente tem um exemplo de uma jornalista de um site aqui da cidade, da capital, e ela sempre tratou política, cidades, aquele assunto normal de um site de capital, né? Uhum. E após ela participar do Pecuária em Pauta, ela abriu a visão para o agro. E ela apaixonou pela pecuária, pelo agro, e toda semana ela pede matéria para a Crimate, para a ProSoja, para as outras entidades. E é legal, porque entra tanto a questão que você falou da pessoa ver novos horizontes, participar e ver que realmente é um campo muito bom para trabalhar, né? Uhum. E aí também entra uma outra questão que seria uma dificuldade nossa, que é exportar notícias, né? A gente precisa exportar as notícias de Mato Grosso para os outros estados, né? Eu acho que através do Canal Rural seria uma ferramenta para você fazer isso, né? Com certeza, né? A gente não tem como, ao longo da semana, e isso eu falando em telejornal, que é um espaço extremamente concorrido, né? Nós temos 2 grandes telejornais no Canal Rural, que é o Mercado e Companhia, que para a gente começa no horário de Mato Grosso, 11h35 da manhã, vai até 12h35. Então ele pega aquele movimento de mercado em tempo real, né? Além das notícias políticas, enfim, os destaques do dia. E temos Rural Notícias, que começa para a gente aqui no fim da tarde, 5h45, 5h45 da tarde. Traz um resumo também do que foi, um retrato do que foi o dia, né? Como um telejornal de noite, né? Na noite. A diferença começa para a gente um pouquinho mais cedo aqui. E são espaços extremamente concorridos. A gente não passa uma semana sem ter um material de destaque de Mato Grosso lá de uma forma ou de outra. Se não for uma reportagem que a gente tenha conseguido fazer a campo, que seja uma notícia, que seja uma sonora, né? Uma entrevista rápida, uma fala, mas tem que ter. Mato Grosso tem espaço pela realidade que a gente imprime, né? A gente não pode perder essa oportunidade de mostrar. Eu me recordo, Camacho, de uma época em provavelmente 2015 ou 2016, eu estava ainda como editor-chefe e apresentador do MT Rural lá na Centro-América, e eu fui para a universidade lá em Sinop, e fui na verdade foi para a Embrapa em Sinop, onde tinha uma palestra para universitários, né, para os acadêmicos. E
O palestrante era Humberto Pereira, que é o pai do Globo Rural, né? O jornalismo agro no Brasil em televisão começa pelo Globo Rural e ele era ele foi o mentor, né? Ele foi o idealizador. E na época ali, ele falou bastante, por estarmos no auditório da Embrapa, ele falou muito sobre o movimento da integração lavoura, pecuária, floresta e LPF, que é, né, inclusive nomeia a Embrapa de Sinop. E ele dizia, ele despertava muito ele buscava aguçar a curiosidade dos futuros comunicadores, dos futuros jornalistas, sobre o local e o tempo que a gente estava vivendo. Então eles estavam, né, num município gigante, com uma história gigante, com um potencial incrível, como é a região de Sinop, toda aquela região mais ao norte do estado, médio norte para cima do estado, numa unidade da Embrapa que falava justamente sobre sustentabilidade, produção sustentável, né, buscando fazer a integração, que é o grande exemplo de sustentabilidade que a gente tem no mundo, e ele falava justamente isso: vocês estão numa região em que o Brasil está fazendo história, é uma nova revolução, né, você fazer a integração lavoura-pecuária, você fazer a integração lavoura-pecuária-floresta, e o mundo tem que ver isso, e vocês são as pessoas que vão levar isso, né, não só para o eixo sul-sudeste do país, né, mas para fora do país, né? E aquilo ficou muito na minha cabeça. Falou, realmente a gente vive isso, a gente que era já um jornalista especializado já enxergava, mas você via, né, aí sim um dinossauro, né, que acompanhou várias transformações enquanto comunicador, né, no jeito de comunicar, no jeito de falar e na realidade do setor. Foi um dos que viu, né, o Brasil ainda importador de alimento para exportador, né, viu essa transição como comunicador. Então, realmente tinha um peso muito grande, fazia muito sentido com aquilo que a gente percebia, né? E aquilo já mostrava a relevância de Mato Grosso, o quanto a gente precisa enxergar que nós somos pauta aqui, que a gente é notícia e que o que é produzido aqui, né, o conteúdo que gera, que sai daqui, que a gente está enxergando, o peso que ele tem lá fora, em termos regionais, né, estaduais, em termos também internacionais, né? Então a gente não pode esquecer isso, né? A gente tem que ter espaço, não podemos perder a oportunidade de mostrar a nossa realidade. Nossa realidade não é igual a de lugar nenhum do mundo, né? Nem aqui do Brasil. Quando a gente enfrentou a dureza que foi a pandemia, qual foi o estado que foi considerado uma ilha, né? Porque conseguiu manter a economia apesar de todas as dificuldades, né? Fomos nós, né? Foi Mato Grosso, né? E por conta, evidentemente, do agro. Então a gente não pode esquecer que isso é notícia, isso é ser diferente, né? Isso é realmente o agro, né? E aí sim, em números, né? Traduzindo toda a força e as histórias de pessoas em transformações, né? De realidades, de histórias, né? De vida, e isso transforma o mundo, né? Mostrar que o agro é essa essência, né? É o estado de Mato Grosso, vive o agro. Não, né? E a gente vê aqui, né, na sala que a gente está conversando, você vê os quadros, né? É sempre ali a pecuária, com a floresta junto, com a pastagem, agora você também vê com lavoura. Então é diferente, né? É um trunfo que a gente tem nas mãos, né? E realmente ele precisa ganhar voz, ecoar, né? Não só aqui, mas mundo afora. Aqui a gente sabe o que a gente faz, ainda precisa realmente mostrar para quem não enxerga, mas a gente tem uma fronteira imensa aí para ser explorada, e nós levaremos isso daí, né? É como quem faz comunicação, quem faz jornalismo, é quem ajuda a ecoar. Além de nós, comunicadores, uma das grandes ferramentas para levar o agro são as entidades, né? Então, você que percorre os corredores das entidades sabe da importância delas e realmente tem uma grande relevância para levar também essas notícias, né? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala em entidade, e aí não é puxar sardinha para Mato Grosso, mas eu não vejo em nenhum outro lugar do país, em termos de comunicação agro, de instituição agro, como a nossa organização que nós temos aqui, né? Se a gente colocar, a gente tem a Acrimate representando tão bem quanto representa a pecuária, você tem a FAMATO como os sindicatos rurais, né? A própria AproSoja, a AMPA, né? Você tem a Acrismate, você também tem o setor madeireiro, você tem a indústria, você tem N setores, né, que são extremamente bem representados. Você tem um fórum agro que reúne as entidades, você tem a Associação dos Produtores de Sementes. Então, você tem cada segmento, você tem uma entidade muito forte que faz o que precisa ser feito, né, representar a maioria, representar os associados, né, e brigar, né, no bom sentido, pelas pautas que realmente interessem ao setor, que tenham relevância para o setor, né. Muitas vezes quem está na ponta, lá da cadeia produtiva, lá na base, talvez, eu já ouvi isso, por isso que eu vou mencionar, não enxergue o papel relevante que as instituições
que as entidades têm, né? E é justamente, elas não enxergam porque muitas vezes os assuntos que são tenebrosos não chegam até lá, justamente porque eles foram combatidos na fonte, né? Na origem. Eu acho que isso é um ponto muito importante, que eu, acompanhando os corredores, como você brincou, a gente conseguiu enxergar, entender como funciona essa dinâmica, né? Ou a importância institucional que as entidades têm, né? Justamente de enxergar aquelas pautas que realmente são benéficas ou principalmente aquelas que vão gerar algum tipo de impacto na realidade do produtor e a partir dali encontrar maneiras de construir, né, soluções para aquilo lá, para você apontar tecnicamente quais são os empecilhos, de que maneira aquilo podem reverberar negativamente, né? Então, reforço, não é puxar sardinha, mas o que a gente tem aqui em Mato Grosso é diferente também do restante do país, né? Se você pegar que as entidades mantêm um instituto como o IMEA, que gera tamanha a informação da nossa realidade, desde acompanhamento de preço, a perspectiva de confinamento, a plantio, andamento de plantio, de colheita, comercialização. Então você tem N ferramentas que estão à disposição para retratar de fato qual é a nossa realidade, né? E isso é um diferencial. Para jornalista, para nós, me lembro quando eu vim para cá, eu falei, caramba, aqui você tem todas as informações, né? Semanalmente você tem um boletim do IMEA, você tem informações ali da Aclimate, você tem boletins da Acrismate, você tem acesso, e são todas acessíveis, né? Então, para quem é comunicador, para quem é jornalista e vive dessa informação, você tem uma fonte inesgotável, né? E para quem é um produtor rural, que está associado, que está afiliado a um sindicato rural, associado a uma instituição como a Aclimate, ela tem a tranquilidade, acho que essa seria a melhor palavra, de saber que tem uma entidade que está ali diuturnamente acompanhando quais são os eventuais possíveis desdobramentos, né, para um assunto ou outro, né? E eu me recordo de conversar, inclusive esse ano, a gente tem um dos programas que nós temos no Canal Rural, é o Conexão FPA-MT, que é aquele que faz justamente um link entre as entidades, o papel das entidades e o parlamento estadual aqui, os principais assuntos. Eu me recordo que numa das oportunidades a gente conversou com o pessoal, acompanhou uma reunião do Fórum Agro, né, que reúne as entidades, e estavam analisando quais assuntos estavam nesse ano, né, naquele momento em possível tramitação na Assembleia aqui em Mato Grosso. Eram mais de 300 pautas que envolviam o agro de alguma forma, né? A grande maioria gerando algum tipo de empecilho na prática, outras nem tanto, mas você precisa de alguém que analise aquilo, né? Não temos como o produtor que está cuidando da propriedade dele e sair em busca disso. Então você tem entidades que se unem, né, representam esses produtores para enxergar, olha, nós temos tecnicamente tantos projetos que citam o agro de alguma forma que podem gerar um tipo de impacto positivo ou negativo. Que pautas serão prioritárias para que a gente combata, ou oriente, ou levante estudos técnicos que vão mostrar nessa repercussão. Então, um exemplo muito claro do quanto é importante, né, termos entidades tão organizadas quanto a gente tem aqui. E apesar de cada uma estar tratando do seu segmento, todas estão juntas. Todas estão juntas. Por uma luta, por uma classe em geral, né? Não, é sensacional. E é bem isso, né? Tá cada uma ali nichada, ao mesmo tempo falando em conjunto, né? Esse é um diferencial. Para finalizar, Patrônio, eu vou trazer para você uma pergunta que eu faço para pecuarista, que eu faço para diretor de entidade, mas você, jornalista, dinossauro do agro, tem que saber responder como que você está vendo, como que você observa o mercado da pecuária para o ano de 2025. A gente já está entrando em 2025. Qual que é o cenário que você vê? A gente passa por uma baixa aí muito longa. Parece que agora é uma virada de chave, né? Bom, de bastidor aqui eu te perguntei como é que você estava observando o clima internamente, né? A gente sabe que a gente vem num momento de recuperação de preços, o que é muito importante, né, para quem está na ponta, mas a gente sabe também, né, que nem todo mundo conseguiu reter animais para realmente aproveitar esse início de recuperação de preço, né? Então eu tenho muito cuidado, isso eu aprendi ao longo da carreira, que é você não soar, né, grandes comemorações em momentos em que ainda eles não são motivos para comemoração, né? A gente sabe que o setor vem de momentos ruins, né? Então foram alguns meses, na verdade passou de ano, né, com um preço bastante comprimido, né? E isso significa muitas vezes margem ou apertada ou margem negativa, né? E aí você tem um momento agora de recuperação dos preços, né? De uma alta, né? Uma curva, uma reta ascendente, né? E aí você tem, claro, um momento de muita expectativa para quem está no campo, né? A estimativa é que esses preços, né,
perdurem. A gente vem do momento de virada de ciclo, né? Então já se esperava isso e acredita-se que 2025 seja um ano de preços positivos para o produtor, né? De uma margem um pouco mais dilatada ou uma margem positiva depois de anos, né, de momentos difíceis. Mas volto a dizer, preços nominais não necessariamente significam rentabilidade, né? Isso é preciso também, algo que eu ouvi muito e internalizei isso, né? Preços nominais são muito bonitos desde que o custo de produção ele esteja equilibrado. Agora, se você tem preços nominais em ascensão e custos também ascendentes, e aí a conta continua, né, exprimida, né? A margem continua restrita, pequena. Então, eu acho que é um ano, sim, que inspira bastante otimismo, né? Expectativa por conta dos produtores, mas torço para que todo esse otimismo e os preços nominais também se traduzam em rentabilidade para dentro da porteira. Perfeito, muito bem. Patrone, obrigado por participar do nosso AgriCast, trazer um pouco mais do seu conhecimento. E é sempre bom falar com um colega comunicador e saber um pouco mais de como começou a história, aquilo que você falou, né? Humanizar mais. Muito obrigado, Patrone. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, né, me sinto honrado por fazer parte dessa história aqui do agrojornalismo aqui em Mato Grosso, né? E de ter dado sequência a tantos outros nomes aí que ajudaram a construir essa comunicação agro, e espero de verdade, né, poder contribuir muito ainda mais, né, e ver novas promessas do jornalismo agro surgindo, né, novos interesses aí realmente em comunicadores, em vir fazer força, né, ajudar a somar nesse time de pessoas que vão levar, né, de alguma forma a realidade do nosso agro para fora do país, né, para fora das nossas fronteiras aí. Com certeza. Obrigado, Patrone. E você que acompanhou até aqui, siga as redes sociais da Acrimate, acompanhe os episódios que já foram para o ar e fique ligado para os próximos que virão.